Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar participando desse seminário com tantas instituições representativas aqui do espaço público do Rio Grande do Sul. Eu pretendo trazer hoje para vocês alguns resultados de pesquisas que a gente faz na UFRJ e que tem essa ansiedade de tentar partilhar com todos os movimentos sociais, com todas as organizações, principalmente o setor público, para que a gente possa compreender melhor, de alguma forma, né, o que está se passando no país, porque a situação é extremamente complexa. Acho que a palavra que mais resume principalmente para a perplexidade dos economistas, a complexidade do cenário econômico é muito grande. E eu espero poder trazer algumas contribuições, algumas interpretações, e principalmente polêmicas. Bom, eu queria começar mostrando que meu posicionamento é que eu acho que está havendo uma contra-reforma da Previdência, que é uma combinação de privatização com um enorme retrocesso. Mas, para chegar nesse alvo, eu gostaria de tomar um pouco o tempo de vocês fazendo uma exposição sobre a política macroeconômica, porque o assunto Previdência não é um assunto isolado, não é um setor que está em crise e que precisa de reforma. Na verdade, o que está acontecendo na Previdência é resultado de um conjunto de políticas mais acima, né, na esfera macroeconômica, no meu entender, e que manipula essas variáveis e, portanto, acaba nesse desfecho, né, uma profunda reforma conservadora que está sendo proposta desde o governo Dilma e que ganhou curso agora no governo Temer com os debates. Quando a presidenta Dilma começou o governo dela em 2011, e eu vou partir o meu discurso de 2011, eu podia partir de um período mais histórico anterior, mas eu prefiro começar de 2011 para abreviar a minha fala. Quando a presidenta Dilma assumiu o governo em 2011, havia um discurso na equipe econômica dela de que era necessário reformular a política macroeconômica dos governos anteriores, presididos pelo presidente Lula. Por quê? Porque se achava que o crescimento impulsionado por correções reais do salário mínimo acima da inflação, por transferências de renda e pelo crédito, tinham resultado num crescimento muito forte da demanda, principalmente no ano anterior, em 2010, que foi um crescimento acima de 7% do PIB, e que grande parte dessa demanda estava vazando para o exterior, ou seja, estava sendo atendida por importações. E que isso estava provocando um desequilíbrio externo, um desequilíbrio no balanço de pagamentos, que era extremamente preocupante. Nós já tínhamos vivido os períodos anteriores na América Latina, e particularmente no Brasil, de crescimento econômico que era obstaculizado por crises externas. E isso poderia acontecer a partir dali, porque estava claro que o déficit da balança comercial continuava se aprofundando. O que a equipe econômica pensa naquela época? Isso está nos jornais, está nos documentos do governo, que era necessário, em primeiro lugar, aumentar o investimento privado, particularmente o investimento da indústria, porque o processo de desindustrialização era avassalador e continuou sendo depois. Mas até ali, o processo de industrialização estava assim galopante. Nós estudávamos muito esse fenômeno na UFRJ, os debates eram intensos, a participação da indústria no PIB caiu acentuadamente de 17% para algo em torno de 10%. Então, era uma coisa que se chamava atenção, a desindustrialização brasileira. Então, era necessário apostar no investimento privado, né? E nas exportações, porque as exportações também estavam em queda, não apenas pela crise internacional, que derrubou o preço das nossas commodities, mas também pela nossa incapacidade de exportar produtos industrializados. Bom, então, na época, para evitar esse vazamento por importações, o governo tomou a decisão de dar ao investimento privado o protagonismo do crescimento econômico. Para isso, era necessário que o próprio Estado se retirasse um pouco da economia, recuasse, fizesse um recuo estratégico para abrir espaço para o investimento privado. Esse era o entendimento da equipe econômica. E criasse estímulos, né, que desenhassem um cenário para os empresários de que valeria a pena investir. Tinham, então, ali duas variáveis que estavam fora
dos eixos para estimular o investimento privado. Quais eram essas variáveis? A taxa de juros, que estava extremamente valorizada, a taxa de juros altas, que valorizava o câmbio, né, e que transformavam os nossos produtos em produtos pouco competitivos no cenário internacional. Então, era necessário diminuir a taxa de juros para estimular o investimento doméstico e corrigir o câmbio, desvalorizando o câmbio, para deixar os nossos produtos atraentes. Bom, ao lado disso, pensou a equipe econômica, nós precisamos criar também as desonerações tributárias, porque os empresários estão se queixando de que a produtividade cresce muito abaixo do crescimento dos salários, o que faz com que a taxa de juros esteja em queda, diziam naquela época, há muito tempo, né? Então, é preciso recompor as margens de lucro do setor privado com taxas de câmbio desvalorizadas e com desonerações tributárias. Isso seria, então, a estratégia. Mais do que isso, era necessário fazer as parcerias público-privadas, que foi um nome encontrado ali, né, a partir de 2012, principalmente, pelo governo Dilma, para o processo de privatização que ia ocorrer, parcerias público-privadas. Ali o governo tinha decidido que ia fazer uma série de leilões de privatizações no setor de infraestrutura, abrindo espaço, portanto, para o investimento privado.